Muito boa noite, meu querido irmão, minha querida irmã. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos nessa noite de domingo, dia 21 de fevereiro de 2021. Nós estamos alegres por estarmos reunidos aqui em um só Espírito para louvar e bendizer o nome santo e poderoso de Cristo Jesus. É motivo de muita alegria nós podermos nos reunir em nome do nosso Deus para louvá-lo, para bendizer o seu santo, bendito e augusto nome. Infelizmente ainda não estamos reunidos presencialmente, mas ainda assim, nesse espírito de adoração, nós podemos nos reunir para louvar o nome santo e poderoso do nosso Deus. Eu tenho certeza que Ele vai falar conosco, que a presença dEle se faz em nosso meio nessa noite. Portanto, meu irmão, portanto, minha irmã, alegre-se, alegre-se no Senhor nessa noite. O salmista, lá no Salmo de número 32, verso de número 11, vai dizer exatamente assim: alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, vós justos, e exultai, todos vós que sois retos de coração. Portanto, que nós possamos exaltar o nome do nosso Deus neste momento. Louvemos ao Senhor. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu.
queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Olá, irmãos, boa noite. Agora eu vou fazer uma oração de louvor e agradecimento ao nosso Senhor Jesus Cristo. Pai, em nome de Jesus, queremos lhe agradecer neste momento, Pai, pelas tuas infinitas misericórdias, engrandecer e louvar o teu santo nome, Pai, porque até aqui, Pai, nos ajudou o Senhor. Não há outro Deus em quem temos crido, somente em Ti, Pai. Louvado seja o teu nome, porque o Senhor tem atendido e suprido todas as nossas necessidades, Pai. Em nome de Jesus, quero louvá-lo, tá, Pai, porque o Senhor é um Deus fiel, bondoso, maravilhoso. Mesmo sendo pecadores, Pai, o Senhor tem cuidado de nós. Eu lhe agradeço, Pai, porque a cada dia, Pai, ao meditar na Tua palavra, o Senhor tem falado conosco de uma forma diferente. Obrigada, Senhor, por tudo. Louvamos e engrandecemos o Teu santo nome. É no nome santo de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Amém e amém. Louvado seja o nome do nosso Deus. Esse Deus maravilhoso que nos tem como filhos, como discípulos de Jesus Cristo. E nós louvamos o nome deste Deus que é maravilhoso. A palavra do Senhor Jesus Cristo, lá no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 5, do 13 ao 16, vai dizer assim, eu quero que você acompanhe esta leitura comigo, Mateus, capítulo de número 5, versos 13, 14, 15 e 16. Vai falar exatamente sobre nós como discípulos do verdadeiro Deus. Nossas obrigações. Nós somos sal da terra e luz do mundo. Diz assim a palavra do Senhor. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte, e também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado. E assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está no céu. Que nós possamos brilhar essa luz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nós possamos salgar esse mundo sem tempero, sem o tempero do Espírito Santo, que nós possamos ser a cada dia pessoas melhores, discípulos e discipuladores melhores. O mesmo texto, ou o mesmo capítulo de Mateus, Jesus, ele vai dizer exatamente assim no versículo de número 7 de Mateus, capítulo de número 5, Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Muitas vezes nós agimos de forma a qual desagrada a Deus. E muitas vezes outras pessoas agem de forma com que nos desagrada. E qual tem sido a nossa postura enquanto cristãos, enquanto discipuladores, enquanto discípulos diante dessas pessoas? Nossa posição tem que ser de perdoador. Tem que ser uma posição de misericórdia, porque o nosso Deus, ele é poderoso e misericordioso para perdoar as nossas falhas. Nós, enquanto seres humanos, nós falhamos sim. Mas nesse momento, temos a oportunidade de entrar na presença do nosso Deus
contritos de coração, pedindo perdão pelos nossos pecados. Feche seus olhos e medite neste hino, neste cântico que nós teremos agora, enquanto você eleva a sua oração a Deus, pedindo perdão pelos seus e pelos nossos pecados. Espírito Santo, ore por mim, leve para Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, use as palavras que eu necessito usar, mas não consigo. Me ajude nas minhas fraquezas, não sei como eu devo pedir. Espírito Santo, vem interceder por mim. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti. Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti. Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Senhor Deus, em nome de Jesus, nos colocamos na Tua presença, Senhor Deus, para louvar ao Senhor, para agradecer ao Senhor pelo perdão dos pecados, Senhor Deus. Pai amado, agradecemos a Tua bondade, a Tua graça e a Tua misericórdia em nossas vidas. Agradecemos ao Senhor, Pai, porque embora
façamos o mal, embora sejamos pecadores, o Senhor tem nos perdoado, o Senhor tem nos abençoado, o Senhor, Pai amado, nos cobre com o teu amor incondicional, e louvado seja o teu nome, Senhor Deus. Louvado seja o Senhor, Pai amado, pela tua graça e pela tua misericórdia que se renovam todos os dias sobre as nossas vidas, Senhor Deus. Maravilhoso é o Senhor, Pai amado, e somos gratos, Senhor Deus, gratos, imensamente gratos pelo teu perdão, pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo teu cuidado, pelas tuas bênçãos, pelo teu amor incondicional sobre nós, Pai. Louvado seja o Senhor, em nome de Jesus é que nós oramos ao Senhor. Amém, Senhor. Amém e amém, louvado seja o nosso Deus. Jesus, ele vai dizer após ter pregado e muitas pessoas crerem nele, ele vai dizer exatamente essas palavras registradas no Evangelho de João, no capítulo de número 8, verso 31 e 32. Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão os meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Libertos, porque nós conhecemos a verdade, que é Jesus Cristo. Nós louvamos ao nosso Deus neste momento. Cante esses cânticos ao nosso Deus. Louve a Deus neste momento. Naquele que sonda o meu interior, me conhece por dentro tudo aquilo que eu sou, conhece os meus intentos e em tudo me faz viver. Eu ouço o som da sua voz, ele me faz ver. Aquele que sonda o meu interior, me conhece por dentro, sabe como eu sou. E nem ao seu próprio filho poupou em meu favor. Eu não quero mais sair desse universo de amor. A ele todo som de todos nós, a ele todo tom e toda voz cantem glória. A ele todo som de todos nós, a ele todo tom e toda voz cantem glória. Aquele que sonda o meu interior, me conhece por dentro tudo aquilo que eu sou, conhece os meus intentos, em tudo me faz viver. Eu ouço o som da sua voz, ele me faz ver. Aquele que sonda o meu interior, me conhece por dentro, sabe como eu sou.
toda voz cantem glória. A Ele todo som de todos nós, a Ele todo tom e toda voz cantem glória. Cantem glória.
amém. Meu irmão e minha irmã, eu quero orar com você, pedindo a direção e a iluminação do Espírito Santo, para que Ele possa falar conosco nessa noite, que Ele possa iluminar a sua palavra. Oremos. Pai Santo, Pai querido, nós somos gratos por esse rico privilégio de estarmos na Tua presença, Senhor, Te louvando e bendizendo no Seu santo nome. Agora, Pai, eu Te peço, Senhor, que o Teu Santo Espírito possa iluminar as nossas mentes e os nossos corações, que o Senhor possa falar através da Tua palavra, Senhor, que o Senhor possa me usar para falar com o Teu povo nessa noite, que eu seja instrumento nas Tuas mãos, ó Pai. Eu quero, ó Pai, Te pedir, Senhor, que o Senhor possa me usar a falar com o Teu povo nessa noite. Este é o nosso desejo, Senhor. Fala conosco, segreda aos nossos ouvidos, aqueça os nossos corações com a Tua palavra e que nós possamos colocá-la em prática a cada dia. Muito obrigado por essa rica oportunidade. Eu te peço, Senhor, fala conosco, em nome de Jesus. Amém e amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, eu quero te convidar para abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 28. Mateus, capítulo de número 28, do 18 ao 20. Mateus 28, do 18 ao 20, diz assim a palavra do Senhor. E chegando-se, Jesus falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Uma igreja discipuladora. Nós estamos falando neste mês sobre a igreja que nós devemos ser. Falando sobre a igreja que nós devemos ser, e hoje nós vamos falar sobre que nós devemos ser uma igreja discipuladora. Uma igreja que discipula. Nós, na primeira semana do mês de fevereiro, falamos acerca das características fundamentais para uma igreja verdadeira. Características essa que nós precisamos ter baseado no texto de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, verso de número 13, falando sobre fé, esperança e amor. Na semana passada nós falamos acerca que nós devemos ser uma igreja acolhedora, acolher a todos de uma forma maravilhosa. Este é o papel da igreja. E hoje eu quero convidar você, meu irmão e minha irmã, da IPI da Saúde, mas não somente da IPI da Saúde, você que nos assiste e que não é da IPI da Saúde, mas faz parte de uma igreja, a entender o que é ser uma igreja discipuladora, como fazer para ser uma igreja discipuladora. Você tem esta missão de que na sua igreja você possa ser agente de transformação, que você possa ser agente discipulador. O texto que nós lemos de Mateus 28, do 18 ao 20, vem sendo nas últimas décadas assunto de muita discussão de forma positiva, sim. Por ser um texto no qual o Senhor Jesus, antes de ascender aos céus, antes de voltar ao Pai, Ele instrui a não somente aos seus discípulos, mas a todos os cristãos, os fundamentos e que devem ser seguidos. É certo que nos dias atuais vive-se uma época na qual o Evangelho está sendo muito pregado, mas pouco tem se colocado em prática os princípios do cristianismo verdadeiro. E isso traz uma proclamação de um evangelho sem cruz, que não faz nenhuma transformação verdadeira na vida das pessoas, na vida da sociedade. O evangelho da troca. Vivemos uma segunda época das indulgências, infelizmente. Tudo isso pode ser somado ao fato de que muitas vezes se enfatiza pouco a importância da evangelização e do discipulado nas igrejas. Jesus, ele não diz aos seus discípulos para ficar cuidando das ovelhas, mas para ir fazer discípulos. A falta de discipulado, ela gera uma grande quantidade de cristãos sem identidade, pois para ser chamado de cristãos, deve-se cumprir a ordem de Jesus. O propósito de Cristo é que seus seguidores possuam a identidade, o caráter e a autenticidade dos cristãos do reino de Deus.
essa perícope que nós lemos, nos chega com uma tradução do verbo poreutentes, ide, como uma ordem imperativa, vão. Porém, na raiz da palavra, no grego, no qual o evangelho ele foi escrito, o verbo ele é particípio aoristo passivo, sendo assim, traduzido como estando indo ou apenas indo. Ou seja, uma ação contínua do ser cristão não é algo que se faz esporadicamente. Indo indica algo que é feito como rotina, algo cotidiano, deve se fazer parte do dia a dia, espontaneamente na vida do cristão, agir como imagem de Cristo, se parecer com Cristo. O id não deve dar a ideia de que a missão se restrinja ao destino apenas. O verbo ir, ele é secundário nessa passagem. Ele é ligado gramaticalmente ao verbo principal, discipular, discipulem. E dessa forma, os dois juntos se referem a uma só ação, a ação de ir para algum lugar e também fazer discípulos. Enquanto estiver indo no caminho, no seu caminhar, faça discípulos, ou seja, o verdadeiro mandamento desta passagem é discipular. Discipulado ele não é algo opcional. E um dos grandes desafios dos nossos dias é mudar o pensamento de que se trata apenas de um estudo bíblico antes do batismo, um programa rápido e básico. Discipulado bíblico é processual e existencial para o cristão. Temos muitos materiais, muitas atividades, mas a transformação que essa caminhada propõe é mais do que cognitiva, é mais do que inteligível. Ser discípulo e fazer discípulos é compartilhar vida. E é nessa dinâmica que precisamos ser multiplicadores e vislumbrar gerações de discípulos como resultado de termos servido a Deus de fato. Certo pastor vai dizer que uma igreja que crê, mas não faz do evangelizado um discípulo, não gera movimento e se transforma num mero monumento. E que palavras fortes! Porque se nós não transformarmos o evangelizado num discípulo, seremos apenas um local, um salão. Seremos apenas mais uma construção, um monumento no meio da cidade. Mas quando nós evangelizamos e tratamos o evangelizado como um discípulo, aí sim nós crescemos de fato. Tudo bem, pastor, mas o que é um discípulo? Discípulo no sentido real da palavra seria um aluno ou um seguidor. No Novo Testamento, às vezes a palavra se refere aos 12 homens que Jesus chamou para estarem com ele. Outras vezes se refere à multidão que o seguia e ouvia suas palavras. Na igreja hoje, muitas vezes quando nós pensamos em um relacionamento de discipulado, lembramos do exemplo de Paulo com Timóteo. Leia as palavras com as quais Paulo exortou a Timóteo em 2 Timóteo 2:2. Podemos ter uma grande ilustração do que é ser um discípulo. E eu gosto muito dessa ilustração do ser discípulo quando nós lembramos daquele filme, o Karate Kid, sabe? Aquele primeiro, tá? Do Mestre Miyagi, do Daniel San. Vamos lembrar desse filme, né? Resumindo a história, o senhor Miyagi ele aprendeu a lutar karatê com o pai. Mas ele não aprendeu somente a lutar karatê. Ele aprendeu o que é disciplina, como ter disciplina. E após muitos anos, o próprio Sr. Miyagi passou tudo aquilo que ele aprendeu ao seu aluno Daniel San. E é mais ou menos isso que é o discipulado. Um discípulo é alguém que aceita a direção. Ser discípulo é aceitar a disciplina, aceitar a correção através de repreensões fortes, instruções. Opiniões pessoais, mesmo que as nossas opiniões pessoais sejam contrariadas. Jesus ele fez isso muitas vezes. Vamos lembrar de quando as crianças foram para Jesus e os discípulos falaram assim, olha, não, retira essas crianças daqui. Jesus falou assim, não, peraí, deixe que venham a mim os pequeninos. Jesus ele contraria aos discípulos.
Quando um homem começa a gritar: Jesus, Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E as pessoas falam: não, mande que esse cara vá embora, mande se calar. E Jesus fala assim: não, peraí, deixa que ele venha. Jesus, ele corrige, ele censura. E é exatamente isso que é um discípulo. Os apóstolos, eles não ficaram contrariados. Eles não ficaram nervosos com Jesus. Apenas aceitaram a disciplina. Ok, tudo bem, pastor. Entendi o que é um discípulo. Mas quais as qualificações de uma igreja que faz discípulos para Cristo? Eu gostaria de trabalhar com vocês, meus irmãos, muito rapidamente, algumas dessas qualificações, algumas dessas características que uma igreja deve ter para fazer discípulos para Cristo. Em primeiro lugar, a igreja deve ter a qualificação, deve ter a certeza da salvação. Toda igreja e todo cristão deve ter a certeza da salvação. Jesus, ele vai falar lá em João capítulo 10, versículo de número 10, eu vim para que tenham vida e tenham vida em abundância. A salvação pessoal é realidade que o Espírito Santo de Deus coloca no coração do verdadeiro cristão. É como Paulo diz lá em Romanos capítulo 8, versos 16 e 17. Os salvos, eles têm desejo de repartir essa bênção com outras pessoas. Portanto, uma qualificação é ter certeza da salvação. Uma segunda qualificação para ser uma igreja discipuladora, para fazer discípulos verdadeiros de Cristo, é ter santidade de vida. Toda igreja e todo cristão que pretende ser um discipulador tem que ter santidade de vida. A vida da igreja deve ser uma pregação viva e contínua, especialmente se deseja ser ganhadora e discipuladora de pessoas. A vida santificada nos leva a demonstrar autoridade espiritual na prática, na apresentação de Cristo Senhor e Salvador. Portanto, devemos ser santos, separados, não agir conforme o mundo e pregar a palavra de Deus verdadeiramente. Uma terceira colocação, uma terceira qualificação para você, meu irmão e minha irmã, para que a nossa igreja possa ser uma igreja qualificada a ser uma igreja discipuladora, é a crucificação do próprio eu. E aqui vem uma grande dificuldade. Muitas pessoas revelam a grande fragilidade das suas vidas cristãs exatamente nesse ponto. São derrotadas pelo pecado, especialmente quando é o ego ferido. Aí se enchem de razões, recusam-se terminantemente a perdoar as pessoas. Desejam vingança e detonam o ofensor, satisfazendo assim o seu próprio ego, a vontade da sua natureza carnal. E este é o começo de uma descida na vida espiritual que geralmente termina com frieza e desinteresse e a derrota na fé em um descrédito da pessoa de Jesus. Se você já está crucificado com Cristo, meu irmão e minha irmã, o seu eu também já foi crucificado e deve estar morto, como Paulo diz lá em Gálatas, no capítulo de número 2, versos 19 e 20. Portanto, crucifique o próprio eu para que você possa ser uma pessoa discipuladora. Uma outra lição, uma outra condição para que nós possamos ser igreja e pessoas discipuladoras é que nós devemos ter um coração compassivo. Regra geral, nós choramos apenas pelos nossos próprios problemas, pelas nossas próprias dores, pelas nossas próprias necessidades e pouco ou quase nada choramos pela conversão das pessoas e para que os convertidos cresçam na fé. Infelizmente, tem sido assim nos últimos anos. Essa compaixão de que toda criatura sem Cristo está perdida deve transformar-nos em evangelistas pessoais, irmãos. Uma palavra carinhosa, um sorriso, um convite atencioso, até mesmo um folheto apropriado, uma visita amigável. O Espírito Santo se servirá de qualquer pretexto honesto, feito com a intenção de ganhar o coração do pecador para Jesus. Por isso, devemos ter o coração compassivo e não um coração duro, endurecido para as outras pessoas, um coração egoísta que só pensa no nosso próprio bem. Devemos ser compassivos de coração.
Uma outra qualificação que nós devemos ter é o fervor na oração e no serviço cristão. Para falar efetivamente aos homens em favor de Jesus, nós precisamos primeiro sempre falar a Deus em favor dos homens. Devemos orar a Deus pedindo pelas pessoas, para depois nós irmos e falar de Cristo para essas pessoas. Precisamos falar com Deus primeiro, para que Deus nos dê ferramentas, para que Deus nos ajude a falar com essas pessoas. Nós devemos orar tanto como se nós não fôssemos nada, e trabalhar tanto como se precisássemos fazer tudo de fato. O que se tem visto nos dias de hoje é um esfriamento no serviço à obra de Deus. É um esfriamento na oração pelo próximo, de colocar as necessidades do próximo em primeiro lugar. Pedir para que Deus haja na vida das pessoas, para ser um discipulador, para ser uma discipuladora, para ser uma igreja que discipula. Nós devemos ser efetivamente pessoas de oração e de serviço. Outra qualificação para sermos discipuladores de fato, igreja discipuladora, é o conhecimento da palavra de Deus. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. Que nós possamos manejar muito bem essa palavra para sermos discipulador. Você não precisa, meu irmão, ser um teólogo, uma teóloga, um erudito ou um grande conhecedor das profundidades bíblicas, mas precisa conhecer aquilo que é de fato necessário. Lembre-se, a evangelização ela é uma batalha, uma luta espiritual, e você só poderá vencer o espírito do erro se estiver armado com a espada da verdade, como Paulo coloca lá em Efésios capítulo 6, verso de número 12. Devemos estar com a nossa espada muito bem afiada para combater o bom combate. Quer ser discipulador, quer ser uma igreja que discipula, conheça a palavra, conhecereis a verdade vos libertará, é o que diz a palavra do Senhor. E esta palavra deve ser conhecida de fato, para não somente nos libertar, mas libertar outras pessoas, para que nós possamos de fato fazer discípulos. Uma outra qualificação é a confiança na ação do Espírito Santo. E muitas vezes, muitas pessoas têm dificuldade enorme de confiar na ação do Espírito Santo de Deus. É uma ordem de Jesus. Veja lá em João 14, 26. Ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. E lá em João capítulo 16, verso de número 13. E quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. Precisamos do poder do Espírito Santo para que nós possamos exercer um poderoso ministério de evangelização pessoal, de discipulado, de fortalecimento do próximo. Outra qualificação necessária é o interesse em ver as pessoas crescerem na fé. Para ser discipulador de verdade, para ser uma igreja discipuladora, nós devemos ter esse interesse em ver as pessoas crescer na fé. Deveremos ter doação de tempo, investimento de recursos os mais variados, gratidão e alegria em ver pessoas caminhando com mais firmeza na fé em Cristo. Sabe qual que é o maior problema do discipulado? É o não investimento em nenhuma área, principalmente investimento de tempo. Parece que nós não estamos muito interessados em ver as pessoas crescerem na fé, não é verdade? Porém, para ser uma igreja de fato discipuladora, precisamos querer de fato ver as pessoas, os nossos irmãos, aqueles que nós conseguimos falar da palavra de Cristo, falar a palavra de Deus, crescer nesta fé, nesta verdade que liberta. Em último lugar, uma última qualificação para ser uma igreja discipuladora, para ser um irmão, uma irmã discipulador. Nós devemos ter um coração que se recusa terminantemente a desanimar perante os aparentes fracassos. Nós devemos ter corações que não desanimam por nada. Que nós possamos nunca perder a coragem e a confiança de que no tempo próprio Deus
vai agir. É o Espírito Santo quem convence. Que nós possamos então viver no espírito de oração, que nós possamos ocupar as nossas mentes com a salvação dos pecadores, pois este é o propósito de Deus para as nossas vidas. Atos, capítulo 1, verso de número 8. Mas descerá sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas. Que nós possamos então, mesmo diante dos fracassos, mesmo que a gente tente, batalhe, mas parece que não vai. Que nós consigamos insistir e não desanimar perante ao fracasso aparente, porque Deus ele trabalha num tempo totalmente diferente do nosso. E na hora certa, na hora dele, ele agirá e a pessoa será de fato conhecedora da palavra. Gostaria de concluir, meu irmão e minha irmã, dizendo que nós devemos sempre pensar em fazer discípulos que farão mais discípulos, que farão outros discípulos e assim sucessivamente. Sabe aquele esquema de pirâmide, né? Eu passo para 2, que cada um passa para mais 2, então já são mais 4, mais 6, mais 8, e assim por diante. O discipulado deve ser de fato como esse esquema de pirâmide. O que nos garante o sucesso no cumprimento da missão é a promessa de Jesus. Aquele que nos mandou, além de nos mostrar como nós devemos fazer, ainda assegura a nossa vitória. E ele promete estar conosco até o dia da sua volta. Portanto, discipulai, enquanto você estiver indo, discipulem cada um que for necessário, cada um que for possível. Essa é a ordem de Jesus. Que possamos ser uma igreja de fato discipuladora. Que nós possamos meditar ainda nessas palavras, enquanto ouvimos esse último cântico, para que Deus assim nos abençoe. Eu olho para a cruz eu vou, o seu sofrer participar, da sua obra vou cantar, meu Salvador, na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Imerecida vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida, eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me
aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Amém. Eu quero orar com você, meu irmão, eu quero orar com você, minha irmã, encerrando esse momento de culto, agradecendo a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito em nossas vidas. Feche seus olhos, vamos agradecer a Deus. Pai querido, Pai amado, nós te agradecemos por estes momentos que nós tivemos na Sua presença. Te agradecemos, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, tem cuidado de nós e tem se revelado um Deus misericordioso, um Deus bondoso. Por isso nós te damos graça, ó Deus. Te damos graça porque o Senhor nos fez discípulos de Cristo. E assim como Cristo, Senhor, nós aprendemos que nós devemos ser discipuladores também, para que mais e mais pessoas possam ser parecidas com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ó Pai, nos dê as ferramentas necessárias, Senhor, nos dê os meios necessários, Senhor, para discipular, Senhor, para tornar mais pessoas filhos teus, Senhor, discípulos seus verdadeiros, ó Deus. Ó Pai, nos ajude, Senhor, na nossa caminhada diária, na nossa caminhada cristã, ó Deus. Que o Teu Santo Espírito possa nos guiar a cada dia, meu Pai. Ó Deus, nos dê uma semana abençoada e que com as nossas vidas nós possamos transmitir, Senhor, a boa notícia do Evangelho, Senhor, a boa notícia de salvação do Senhor Jesus Cristo, ó Deus. Que nós com as nossas vidas possamos ser discipuladores. Que essa semana seja uma semana abençoada, debaixo da Tua graça e da Tua proteção. Despede-nos destes momentos de culto, neste momento, Senhor, na certeza, Senhor, que o Senhor está conosco. Muito obrigado por tudo aquilo que o Senhor fez nessa noite, Senhor. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Que a maravilhosa graça de Cristo Jesus, o amor incondicional de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a consolação, o ensino e o auxílio do Espírito Santo repouse sobre você, meu irmão e minha irmã, filhos de Deus, discipuladores e discípulos de Cristo, hoje e para todos sempre. Amém e amém. Meu irmão e minha irmã, eu quero te agradecer por estar conosco até agora. E eu te peço para que fique ligado e esteja conosco nas nossas programações. De segunda a quinta-feira, às 20 horas, nós temos a nossa reunião de oração, onde nós nos reunimos como igreja para orar ao nosso Deus, levar os nossos pedidos diante do nosso Deus, orar uns pelos outros e agradecer também ao nosso Deus por tudo aquilo que Ele tem feito em nossas vidas. Então essa reunião acontece de segunda a quinta-feira, às 20 horas, no aplicativo Zoom. Na sexta-feira, também temos o Encontro com Deus, que também é uma reunião de oração, mas essa também leva uma meditação, né, às 20 horas também. Então, esteja conosco. Também pelo Zoom, se você não faz parte do grupo da nossa igreja, mas queira participar, mande um direct lá no nosso Instagram ou no nosso Facebook, que nós enviaremos o link dessas reuniões para você. Tá bom? No sábado nós temos o Sábado Alegre. Semana passada eu falei errado, irmãos. O nosso Sábado Alegre começa a partir das 14 horas para as nossas crianças. Então a partir das 14 horas, Sábado Alegre, programação com as crianças.
também pelo aplicativo Zoom. Mesmo esquema, se você quer participar, né, tem os seus filhos, né, enviar os seus filhos para participar e não faz parte do grupo do WhatsApp da nossa igreja, então nós pedimos para que você, meu irmão e minha irmã, nos chame lá no direct do Instagram ou do Facebook. No domingo, no período da manhã, às 10 horas da manhã, nós temos a nossa escola bíblica dominical com os adultos, e às 11 horas o Te Encontro, que é a escola bíblica dominical dos adolescentes, né, também pelo aplicativo Zoom, mesmo esquema. Então chame-nos para estar conosco aí nas nossas atividades. E no domingo, às 18 horas, nós temos um encontro marcado aqui no YouTube, e, se Deus quiser, presencialmente também no templo, às 18 horas, no domingo, culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Se você não puder estar conosco lá no templo, que você esteja conosco aqui no YouTube também, se assim Deus permitir que nós possamos voltar às nossas atividades. Mas você é o nosso convidado para estar conosco. No mais, meu irmão e minha irmã, fiquem na paz de Cristo Jesus. Que Deus assim te abençoe, que nós possamos ser verdadeiros discipuladores, que nós possamos ser a igreja discipuladora. Nessa semana, que Deus assim nos ajude a fazer discípulos. Tenha uma ótima semana e fique com Deus. Talvez você não saiba, mas existe alguém que pensa em seus problemas já. Você quer muito bem, quer te ver feliz como eu sou, pois Ele é a razão da minha vida. Quer te dar amor como ninguém pode dar a sua própria vida. Sei que você não o conhece, mas eu quero lhe falar. Jesus te ama tanto e só quer te ajudar. Deixa tudo então, vem, seja feliz também. Deixa tudo então, vem, seja feliz também com Jesus. Com Jesus, com Jesus, com Jesus. Quer te ver feliz como eu sou, pois Ele é a razão da minha vida. Quer te dar amor como ninguém